Quem Somos Nós está de volta e você pode participar do nosso programa enviando um e-mail para ouvinte@radioboanova.com.br. Envie suas sugestões, também você pode sempre passar uma mensagem aqui para o programa, dizer como que você está achando aqui dos nossos convidados, dos nossos temas, e nós vamos trazendo sempre a sua participação. Fala de onde você é, né, o seu nome, que a gente vai trazer a sua participação aqui por e-mail, tá bom? Aqui no Quem Somos Nós, ouvinte@radioboanova.com.br. Lembrando sempre que nós convidamos a você que não faz parte ainda do Clube Amigos da Boa Nova a se associar ao nosso clube. É só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br para você contribuir com este trabalho da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Vamos levar a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de Jesus Cristo para o planeta inteiro, né? Através das ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Pode falar com um dos nossos colaboradores no 0800 12 18 38 ou no site amigosdaboanova.com.br. Paulo, continuando aqui, a gente está falando muito sobre Allan Kardec, né? Como é que era a questão religiosa na escola, né, de Allan Kardec, onde ele estudou? Olha, a questão é muito importante. Primeiramente, a gente pode dizer que a orientação francesa era católica e a orientação de Pestalozzi, Suíça, era protestante, que já causava uma grande diferença. Mas tem algo fundamental da ligação de Kardec com a educação e a questão da religião na escola, é que existiram no século XIX 3 momentos. No primeiro momento, nós tivemos o materialismo, que predominou após a Revolução Francesa, e o objetivo inicial era tirar qualquer tipo de religiosidade de dentro da escola. Então, até foi escrito um catecismo do cidadão francês, que dizia que, para vocês terem uma ideia, que o ser humano, ele, se for pobre, ele se torna vicioso. E se ele for vicioso, ele é pobre. Como se as duas coisas fossem interligadas. Era um catecismo realmente com uma moral absurda. E isso mexeu muito com os jovens, com os pensadores. A ideia era essa: o materialismo vai levar a gente para onde? Vai levar para um egoísmo que vai nos destruir, né? Num primeiro momento, após esse materialismo, teve um período de restauração na França da velha monarquia e a volta da igreja. Mas já estavam surgindo pensadores franceses propondo um espiritualismo que não fosse nem o da igreja e nem o materialismo. Era a ideia do espiritualismo racional. Vamos estudar o ser humano do ponto de vista psicológico. O que a gente pode alcançar com o desenvolvimento da razão e da vontade? Saindo da ideia de castigo e recompensa, né, entrando na capacidade do ser humano de se desenvolver. Por incrível que pareça, quando isso começou a surgir e a igreja voltou ao poder na área da educação, eles se associaram aos materialistas para ir contra essas ideias espiritualistas. Isso durou até mais ou menos 1830. Nesse período, Kardec já estava de volta à França, né? E aí o espiritualismo se tornou a filosofia oficial da França. Foi o que preparou para o surgimento do espiritismo. Então, nos colégios, foi um momento muito importante. Depois de 30 na França e depois até em outros países, inclusive no Brasil, os jovens estudavam as ideias de liberdade, estudavam a responsabilidade pessoal no desenvolvimento, a conquista do conhecimento pelo próprio esforço, né? Uma moral fundamentada no dever, que é agir sabendo o que está fazendo e sabendo que aqueles atos são os mais adequados para si mesmo e para os outros. Então essa ideia surgiu com muita força na França e foi uma reação ao quê? Tanto ao dogmatismo quanto ao materialismo. Então, esses dois radicalismos fizeram surgir um caminho do meio. E aí Kardec chamou isso de reação espiritualista. E disse, só foi possível surgir o espiritismo em virtude de estar na época da reação espiritualista. Mas Paulo, você falando tudo isso, você comenta muito isso nos seus programas, né? Sobre esse tempo, o espiritualismo nas escolas que existia. E a gente até se emociona, porque você vê que existe todo um encadeamento, né? Do mundo, né? Do mundo na nossa evolução individual e como povo, né? Exatamente. Então uma coisa vem, a outra se opõe, a outra vai preparando o caminho, né? Agora o que nós estamos acontecerem. vivendo? Nós estamos vivendo a estiagem.
É assim, o espiritualismo tomou corpo, surgiu o espiritismo, as forças contrárias, né, se levantam porque não querem aceitar isso. Porque uma condição que dê oportunidade para todos, do outro lado, impede o privilégio de alguns. Então, tem quem olhe para essa proposta espírita e fale, nossa, isso aí vai acabar com meus privilégios, não quero de qual jeito nenhum. Então, depois que surgiu o espiritismo, ocorreu um período que a proposta foi encoberta, né, por aqueles que são os interessados em que as coisas não progridam. Mas nós vamos ver, e já estamos vendo os sinais, né, de que debaixo desses véus, né, começa a ressurgir a luz, e quando a luz ressurge, não tem mais como você segurar. Não tem mais volta. Então, essas ideias que estamos discutindo aqui, que tenho certeza que muitos que estão nos acompanhando também se emocionam, né, e ficam imaginando um futuro melhor, né? Isso vai ocorrer, né, e vai ocorrer justamente pelo esforço de cada um de nós, que sozinho não faz muito, mas quando a gente se torna, né, se soma, nós nos tornamos muitos, e muitos conseguem mudar as coisas definitivamente. E começando até nos nossos pensamentos, né? De você acreditar. Exatamente. É a fé racional. É preciso chegar a esse momento de dar um passo a mais na nossa evolução. Com certeza. E você está falando tudo isso, e eu estou me lembrando lá do Kardec na escola, né? De Pestalozzi. Quanto tempo, Paulo, dá para a gente saber quantos anos mais ou menos ele estudou lá? Ele estudou em alguma outra escola? Ele estudou na França, né, na cidade lá de Bourg-en-Bresse, pequeno, mas ele já foi com 14, 15 anos lá para a Suíça. Né? E quando ele acabou a educação dele na Suíça, ele já foi direto para Paris. Né? E Paris... Já era adulto. Né? Exatamente. Agora, ele teve um professor que chamava-se Bonifácio, que foi determinante na história dele. Era um professor francês e que ele escrevia dicionários, escrevia gramáticas, e ele tinha aprendido isso com um gramático e dicionarista muito antigo e famoso na França. Então, quando Kardec teve aula com o Bonifácio, e que era uma pessoa que era muito amorosa, sabe? Queria muito bem aos alunos, Kardec se espelhou nele, né? E falou, poxa, é isso que eu quero fazer. E realmente foi o que Kardec fez. Quando ele foi para a França, ele foi se formar para poder ser um diretor de escola, certo. E para isso ele tinha que saber de tudo, né? Um pouco. Que foi o que preparou para ele para o espiritismo, que ele precisava depois saber de tudo, né? Exatamente. E também a escrita. Então ele teve que trabalhar a questão lógica para escrever manuais de gramática, e também ele conhecia ali a língua francesa como poucos. Então, toda essa formação foi muito bem trabalhada para que ele pudesse exercer a tarefa dele no espiritismo. Foi todo um preparo, né? Foi. Desde a infância, a juventude, a tudo. Fase adulta. Não teve acaso, não teve acaso nenhum. Preparando aquela criatura maravilhosa, né? E com as cartas agora de Kardec, nós vamos conhecer até as vidas pregressas. Porque tem diálogos de Kardec com os espíritos falando de vidas. Então, não surgiu de repente. A formação de Kardec e de outros que o acompanharam, né, para poder formar tudo isso, é um trabalho que vem ocorrendo há milênios. Antes da vinda de Jesus, eles já estavam sendo preparados e trabalhando a cultura e as ideias. Quando veio Jesus, eles se associaram ao cristianismo e depois se prepararam para essa volta, que foi a volta dos espíritos e dos homens ligados à recuperação da proposta original de Jesus, né? Que é uma proposta de liberdade. Tem muitas informações. Saber gerir a liberdade. Essa é a função do espiritismo. Essas cartas vão trazer muitas coisas para nós que a gente desconhece, né? Com certeza. Conta um pouquinho para nós sobre Allan Kardec, o educador, como que era, o que ele vivenciou, como é que foi? Olha, Kardec, e vou falar um pouquinho mais das cartas, né? Quando ele não falava nos seus livros e na Revista Espírita de si mesmo. Jamais. Existem pouquíssimas linhas que ele fala de si mesmo. Já nas cartas, nós vamos ver ele tratando no cotidiano da proposta espírita. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, Kardec, ele não só propôs o espiritismo, como ele vivenciou. Né? Colocou em prática. A gente não pode dizer que os fins justificam os meios. Essa frase é falsa. Porque essa frase vai dizer assim, vale qualquer coisa, contanto que seja uma causa nobre. Não é meio verdade isso. Os fins
eles têm que, os meios têm que estar de acordo com os fins. É verdade. Se você quer trabalhar por uma ideia de liberdade, você não pode impor. Se você quer trabalhar por uma ideia que é fundamentada na valorização do ser humano, você tem que valorizar o ser humano. Com certeza. Então, nas cartas, nós vamos encontrar um Kardec que, no seu cotidiano, valorizava o ser humano. Ele dosava a dedicação às tarefas complexas da pesquisa e do atendimento de pessoas mais eminentes para o atendimento do simples. Ele não fazia seleção de com quem ele ia conversar e de quem seria importante receber dele um ensinamento, né? Então, se tivesse um príncipe no saguão e tivesse chegado o primeiro operário, o operário seria primeiro atendido. Né? E isso a gente tem inúmeros exemplos dessa forma de agir. Por quê? A proposta espírita, ela se fundamenta no seguinte: as religiões fazem promessas. E as promessas são assim: você vai ser salvo. Então a pessoa nem é por mal, mas ela fica preocupada. Eu tenho que me salvar. Exatamente. Esse é o objetivo da religião em mim. O Espiritismo, ele inverte. Ele diz assim: você se salva quando todos nós nos tornamos felizes pela conquista de um mundo melhor. Então você tem que olhar para o outro. Então o que o Espiritismo propõe é que você valorize o outro. Você vai conversar com o outro, escuta realmente o que ele está falando. Quando uma pessoa, você vai ajudar uma pessoa que está na rua e vai dar um cobertor para ele, e ele te atende com rispidez, você pode pensar assim: nossa, que ingratidão, né? Eu estou aqui Ajudando. Você tem que fazer o inverso. Assim, que situação que ele está tendo na vida ali que leva ele a agir com essa revolta? Então, muitas vezes, não é o cobertor. Põe o cobertor embaixo do braço e primeiro fala com ele. Escuta o que ele tem para dizer. Vê o que ele tem. Muitas vezes o sofrimento, a dificuldade dele, não é mais nem a física, porque essa ele está dando um jeito. É a rejeição. Essa é uma pessoa invisível. Né, que não pertence à sociedade. Às vezes uma palavra, né? Vai valer muito mais. Vale então, mais do que uma ajuda que você possa dar. Ajuda é importante, mas o jeito de fazer ela é assim: Sim. vá lá, converse, abrace, e depois você fala: olha, por acaso eu tenho um cobertor aqui, fica com ele. É verdade. Paulo, a gente já está encerrando o programa, tantas histórias para a gente conhecer mais, então, as obras básicas como indicação para todo mundo, né? Tem o livro que eu escrevi, que é o Revolução Espírita, Ótimo. que resgata essa história da infância, da juventude, da família, o que aconteceu com o avô, o que aconteceu com ele em Pestalozzi, tem detalhes, né? Então, quem se interessar pela história, Tá aconselho a leitura desse livro. Parabéns pelo seu Mundo trabalho. Maior, né? Muito obrigado. mundomaior.com.br, que é a editora Mundo Maior, e o 49665775, DDD 11. Inclusive, a venda desses livros, o Besmer e o Revolução, todos revertem para a Casa André Luiz show de e bola. Da instituição. Né? Sucesso para você. Obrigada. Muito obrigado a todos nós, né? Obrigado àqueles que nos acompanharam. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até o próximo programa.